a conta de luz vai aumentar. O governo Bolsonaro decidiu aumentar as tarifas de todas as bandeiras da conta de luz entre 20% a 50%. A partir do mês que vem, pode preparar, é melhor já ir se acostumando a tirar dinheiro que você gastaria em outras coisas para gastar em energia elétrica. O governo Bolsonaro diz que as empresas estão perdendo dinheiro desde o ano passado porque não houve reajuste suficiente para eles. Então há um déficit no preço. Déficit é aquela palavra bonita que o mercado gosta de usar para dizer que as coisas não estão indo bem ou não estão indo tão bem como deveriam. Segundo eles, as companhias estão perdendo dinheiro porque deveria ter tido ajuste já no ano passado. E esse ajuste vai ser maior do que o esperado porque elas têm que recuperar o que deixaram de ganhar no ano passado. Esse perdendo dinheiro que o governo diz, eu vou mostrar para vocês como que eles estão perdendo dinheiro. Eu vou ler o lucro de algumas companhias do setor elétrico no ano passado, só em um ano. A Eletrobras teve lucro de 13,35 bilhões, mais de 1 bilhão por mês de lucro. A Energisa, de Minas, teve lucro de 1,18 bilhão. A Electro, 448 milhões. A Coelce, do Ceará, 364 milhões. Essas são as empresas que estão perdendo dinheiro. Só que eles querem lucrar mais nas nossas costas. Eu, otário, você, otário, a gente paga mais para que esses 13 bilhões da Eletrobras se transformem em 15, 20, 30 bilhões. Para que a Coelce, que lucrou 360 milhões, lucre agora 400, 500, 600 milhões. E esse dinheiro sai dos nossos bolsos, milhões e milhões de brasileiros, e vai para o bolso de alguns poucos. É isso que o governo de direita, o governo Bolsonaro, faz. Já foi assinado. Então, a partir do mês que vem, melhor já ir se acostumando a pagar mais na conta de luz. O que a gente pode fazer contra isso? Praticamente nada. Essas companhias todas foram privatizadas. A única que não foi privatizada 100% ainda, mas o Paulo Guedes já disse que vai privatizar, é a Eletrobras. E quando ele privatizar, os estados aí, a maioria do Norte e Nordeste, que tem Eletrobras, pode ir se preparando para pagar o dobro na conta de luz. Vai acontecer o mesmo que aconteceu em outros estados, quando a companhia foi privatizada. O preço dobra em questão de 1 ou 2 anos. O que a gente pode fazer contra isso? Não deixar que privatizem o resto das empresas que tem para privatizar no Brasil. É isso. Porque é o seguinte, essas privatizações elas são feitas de maneira criminosa. Elas garantem lucro às empresas que compram. Entende? Eu vou dar um exemplo pequeno. Quando privatizaram os ônibus em São Paulo, na gestão Maluf, eles garantiram um lucro exorbitante para quem comprasse a administração e era um contrato de 30 anos. Até hoje, a Prefeitura de São Paulo tem que desembolsar bilhões e bilhões de dinheiro dos impostos dos cidadãos para subsidiar o preço, porque senão a passagem que custa hoje 4 e pouco ia estar custando 7, 8 reais. Porque eles têm que ganhar o lucro que está no contrato. É criminoso, mas ninguém desfaz isso. As companhias de eletricidade, assim como de telefonia, várias coisas foram privatizadas no Brasil nos anos 90. E ninguém teve coragem de desfazer essas privatizações. Então a gente continua pagando preços caríssimos. Por exemplo, o Brasil tinha a internet 3G mais cara do mundo. Você tivesse um celular com 3G na Somália, você pagava menos do que paga no Brasil. Claro que o pessoal na Somália não tem dinheiro, mas quem tivesse pagava menos pela internet na Somália, num país que só tem deserto, do que em São Paulo. Então, o que acontece é isso. E como desfaz essas privatizações? Teria que reestatizar essas companhias. Só que acontece um problema. Eu podia ser hipócrita e falar que o Lula e a Dilma, governos teoricamente de esquerda, foram covardes e não reestatizaram as companhias que foram privatizadas. Isso abaixaria os preços novamente. Não é tão simples assim. Quem gostava de reestatizar as companhias privatizadas, que foram privatizadas pelos governos anteriores também com contratos criminosos, era o Hugo Chávez. Aí o que acontece? Quando você reestatiza uma companhia, os Estados Unidos, que adoram dar pitaco nos países alheios, eles dizem, olha, você está agindo como um comunista, você não pode reestatizar nada. Então a gente vai te dar uma sanção econômica aqui e ali. É o que acontece, acaba criando crise no país. Então os governos anteriores do Brasil, Lula e Dilma, eles sabiam que eles não podiam desfazer os crimes
que o Fernando Henrique Cardoso fez privatizando as companhias, porque senão eles iam tomar sanção econômica atrás de sanção econômica dos Estados Unidos e dos outros países desenvolvidos, que são eles que ganham com isso. E o Brasil estaria hoje numa situação muito pior. Esse é o problema. O que o povo tem que fazer é não deixar que se privatize, porque quando mal está feito, é muito, mas muito difícil desfazer. É isso, não tem como. Ó, Vale do Rio Doce foi a privatização provavelmente a mais criminosa da história mundial. Não tem. Eu já li muito em vários países privatizações mal feitas. Eu nunca achei um crime tão grande quanto a Vale do Rio Doce. Não tem como a gente tomar de volta. Entregaram minério de ferro. A gente tem minério de ferro no Brasil, jazidas, que abastecem o mundo inteiro por 400 anos. Entregaram completamente de graça para a companhia que comprou a Vale do Rio Doce. De graça. Não tem como desfazer isso. Desfazer isso, vai vir um americano aqui e falar, não, é sanção para você porque você está sendo um comunista. Você é um Hugo Chávez, você é um Maduro, você é um comunista, e a gente se ferra em outras áreas. A gente ganha em reestatizando uma coisa e perde em várias outras. Que eles metem o pitaco, eles dão pitaco. Então, quando o Paulo Guedes vai lá em Nova York e diz que vai privatizar o Banco do Brasil, a Petrobras, a Caixa Econômica Federal, os Correios, a Eletrobras e tantas outras companhias, gente, a gente não pode deixar que uma vez que o mal está feito, acabou. É muito, mas muito difícil de desfazer. Porque se desfizer tudo, a gente vira uma Venezuela. Não tem como, porque vão impor tanta sanção comercial ao Brasil que a gente não compra e não vende mais, não faz mais comércio com ninguém. A gente tem que ficar dependendo da Rússia e da China, igual os venezuelanos dependem. Não tem como. Então, não podemos deixar privatizar. A gente tem que derrubar esse governo antes que eles façam o mal. Coloca uma coisa na cabeça. Quando tiver manifestação contra o governo, sai de casa e vai apoiar. Porque quanto mais gente nas ruas, mais rápido a gente derruba o governo, e eles não fazem isso. Porque se privatizar Correios, Banco do Brasil, Petrobras, esquece, não tem mais Brasil, o Brasil não volta a crescer, mas nunca mais. Mas vai demorar 50 anos para o Brasil voltar a ser o que era em 2013, 2014, quando o Brasil estava no caminho certo, quando estava com emprego pleno, quando as coisas começavam, o poder de compra da população começou a ficar maior e as coisas que antes eram caras começaram a ficar mais baratas. Você vê que pobre viajava de avião, pobre podia sair para ir para o bar, para o cinema, para o restaurante. Tinha a época dos rolezinhos, que a garotada da favela começou a frequentar shopping center. Hoje não tem mais isso. Se privatizarem as nossas companhias, os serviços vão ficar tão caros, a gasolina vai ficar tão cara, e isso acarreta tantas outras coisas que vão ficar mais caras, que vai ser impossível nos próximos 20, 30, 40, 50 anos da gente voltar a ter um poder de compra como tinha em 2013, 2014. Então, vamos lutar contra isso, porque uma vez que o mal está feito, é quase impossível. É só se a gente derrubasse os Estados Unidos ou o primeiro mundo. Porque quando a França, a Espanha, eles querem reestatizar alguma coisa que foi privatizada, a França reestatizou vários portos no ano passado. Aí não tem problema. Não tem problema nenhum. Os países de primeiro mundo, eles se ajudam, eles querem explorar, é a gente. Os explorados somos nós. Na luta de classes, que tanto se fala, numa política geopolítica global, nós somos a classe pobre. Mesmo você que é classe média alta, classe rica no Brasil, entende, o Brasil é um país pobre. O Brasil tem tudo para ser o país mais rico do mundo, mas em qualquer outro. Nenhum país tem tanta riqueza quanto o Brasil. Mas nós somos os pobres, porque eles nos exploram. Eles, desde que descobriram o Brasil, falaram, essa é uma terra para a gente explorar, sugar tudo que der e depois jogar fora. A população que ficar vai ser praticamente escravizada com salários péssimos para produzir para exportação. E é isso que eles estão tentando fazer faz 500 anos. Apenas por 12, 13 anos na história do Brasil tivemos um governo que tentou desfazer um pouco disso, tentou sair desse script. Fora os governos de Getúlio Vargas, talvez um ou outro, mas nos últimos 50 anos, apenas por 12, 13 anos, a gente estava saindo desse script. E voltamos agora com tudo. Tem o ministro da Economia que quer privatizar tudo. Então, gente, passa esse vídeo para frente. Vamos explicar isso para as pessoas e não vamos deixar que se privatize mais. Vamos derrubar esse governo antes disso. Porque mesmo que você
não esteja assim, em total desacordo com o Bolsonaro, pensa no seu bolso, porque quem vai pagar mais é você. Falou.